Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu trouxe aqui um estudo bíblico muito rápido para dizer a vocês algo que Deus tem colocado no meu coração sobre oração, sobre o ID de Jesus Cristo, sobre o céu, sobre muitas coisas, ok? Então, para iniciar este estudo bíblico, nós vamos ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 até o 33. Diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Uma divisão entre as ovelhas e os bodes é aquilo que está acontecendo aqui. É aquilo que está sendo revelado na palavra de Deus. As ovelhas são aquelas pessoas que ouviram a voz de Jesus Cristo dizendo assim: vem e segue-me. Não apenas ouviram, como também obedeceram. Bodes são aqueles que rejeitaram o chamado de Jesus, amando este mundo. Por causa deste amor, alguns então tosquearam a lã das ovelhas, outros foram desonestos, ambiciosos, outros só se importaram em cumprir aquilo que lhes dava prazer, e assim por diante. Agora então eu vou ler o versículo 34, que diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, ele está falando com as ovelhas: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bom, quem conhece Deus o Pai, assim como eu posso conhecê-lo através de Jesus Cristo, através da sua palavra, sabe que algo que ele preparou para nós é realmente maravilhoso, só pode ser algo maravilhoso, devido ao grande amor de Deus o Pai por nós. Então aqui a Bíblia está falando da recepção que as ovelhas terão ao chegar no céu. Um lugar que de tão lindo chega a ser indizível, como disse o nosso apóstolo Paulo. Então, com amor, Jesus disse: entrem, entrem, porque tudo aqui é de vocês. Agora então eu vou ler do versículo 35 até o 40, que diz assim: Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Muito bem, irmãos, nós poderíamos aqui falar várias coisas a respeito desse texto, que é maravilhoso. Mas eu quero dizer hoje que existem duas maneiras de você alcançar uma pessoa para que você possa introduzi-la no reino de Deus. Você pode alcançá-la com os teus braços e também com os teus joelhos, né? É possível alcançar alguém com os braços quando ela está no seu convívio e você pode então levar o evangelho até ela.
sendo então familiares, vizinhos, colegas de escola, do trabalho, ou até mesmo as pessoas que de repente podem ouvir a sua voz através de um programa de rádio, de um canal do YouTube, etc. No seu ciclo ali de convivência, pode haver alguma pessoa que não tenha nenhuma outra pessoa para levar a luz de Cristo para ela. Então, nós não podemos perder nenhuma oportunidade de levar essa luz de Cristo para as pessoas. Mas existem pessoas que só podem ser alcançadas através da nossa intercessão. Quem são essas pessoas? São as pessoas que nós não conhecemos, são pessoas que estão geograficamente distantes de nós e também são aquelas pessoas que têm os seus corações endurecidos. Estes últimos são pessoas que, apesar de próximos a nós, fisicamente, né? Eles são aqueles que nós já tentamos levar o evangelho, mas eles não o receberam. Esclarecido isso, então, nós vamos seguir adiante no texto. Jesus diz que as ovelhas são aquelas que alcançam os famintos, os sedentos, os nus, os estrangeiros, os doentes, os presos. Sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas nós precisamos falar aqui por que as ovelhas alcançam essas pessoas pela pregação ou pela oração. As ovelhas são pessoas que são preenchidas de amor e de misericórdia. Elas se importam com a salvação das outras vidas. Por fim, então, eu preciso dizer quem são aqueles que são alcançados, aqueles que Jesus falou assim: olha, quando você fez para ele, você fez para mim. Nós vamos saber de que fome Jesus tratava aqui, de quais pessoas Jesus tratava em João, Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 35, Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus declarou ser o pão que dá a vida. Ele declarou isso no meio de pessoas que eram incrédulas, pessoas que não estavam acreditando nele. Quando uma pessoa não crê, meus amados irmãos, ela acaba passando fome, porque o mundo não pode suprir a falta de Jesus Cristo. Quando você vê então uma pessoa que não acredita no evangelho, que não acredita naquilo que você diz a respeito de Jesus Cristo, que não deixa o evangelho entrar para morar no seu coração, que é resistente à palavra de Deus, que não quer saber, olha, ore por essa pessoa. Ela precisa da sua oração, porque esta pessoa está passando fome de Jesus Cristo, se alimentando do mundo, porém o mundo não pode suprir aquele vazio que a pessoa sente de Deus. E então, se você conhecer alguém que esteja com o seu coração focado em algo neste mundo, focado nas coisas que o mundo pode oferecer, nas riquezas que o mundo pode oferecer, ludibriado pelo brilho desta terra, ore por essa pessoa, ore por esse sonhador, porque o Senhor Jesus Cristo nos deu o mandamento de alcançarmos esta pessoa também. E depois então o Senhor Jesus Cristo disse: tive sede e deste-me de beber. Sobre isso, ele falou no Evangelho de João, capítulo 4, os versículos de número 13 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Só Jesus pode saciar, não por algum tempo, não por um tempo limitado, mas por toda a eternidade. Jesus disse isso para uma mulher que tinha um sonho,
né? Ela tinha um sonho e ela acreditava que a felicidade dela estava na realização deste sonho. Isso nos serve como exemplo para todos os sonhadores que existem aqui na face da Terra. Todas as pessoas que sonham com determinada coisa e acreditam que a sua alegria está naquilo, elas estão tendo uma sede. Mas, a respeito disso, o Senhor Jesus Cristo disse que quando a pessoa toma da água que este mundo oferece, ele volta a ter sede. É como uma pessoa que realiza aquilo que ela tanto queria e ela percebe que a alegria não estava naquilo que ela buscou a vida inteira. E depois disso, o Senhor Jesus Cristo disse: Era estrangeiro e hospedaste-me. Então, a respeito disso, eu preciso dizer para vocês sobre a história de uma mulher cananeia. Ela foi atrás de Jesus no meio até de uma multidão e ela precisava de um milagre. E por causa disso, ela clamava ao Senhor Jesus Cristo. Então, tendo a oportunidade de chegar perto dele, ela clamou pela filha dela, que estava endemoniada. Jesus respondeu para ela assim: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Eu creio que você conheça essa história, mas Jesus realiza aquilo que ela precisa, Jesus atende ela pela fé daquela mulher. Mas nessa resposta de Jesus Cristo, dizendo que ele foi enviado às ovelhas de Israel, ele nos mostra como a salvação era um direito prometido ao judeu, né? Primeiramente ao judeu. Mas quando Jesus foi para a cruz, essa divisão que existia entre judeu e gentil veio a ruir. De alguma maneira, meus irmãos, em algum momento nós fomos estrangeiros, né? Como as pessoas naquele tempo de Jesus, como essa mulher cananeia era uma estrangeira, como gregos que foram procurar Jesus Cristo eram estrangeiros, e ele precisava ficar focado ali, porque ele precisava cumprir as escrituras, e as escrituras diziam que era para o judeu, né? Em outra oportunidade nós podemos falar mais sobre isso, tem mais vídeos no canal também que falam a respeito disso, mas o que acontece é que aqui em João capítulo 6, versículo 37, Jesus nos dá a boa notícia que diz assim: Tudo o que o Pai me dá virá a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, aquele que é estrangeiro, ou seja, aquele que não é concidadão de Jesus, ele também é recebido quando busca o Senhor Jesus Cristo. Não importa qual a nacionalidade, não importa se ele é judeu, se ele é gentil, não importa. Quando nós vamos para Jesus, Jesus nos recebe e nós precisamos também fazer isso com as outras pessoas. Nós precisamos orar pelas pessoas, sejam elas de qualquer nacionalidade, sejam elas de outras religiões, sejam elas de qualquer posto, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é do governo, se ele é uma pessoa humilde, se é adulto, se é criança, não importa, nós precisamos orar por todas as pessoas, não só por aqueles que estão à nossa volta, não só por aqueles que nós consideramos ser as melhores pessoas do mundo, né? Por todos. Porque Jesus disse que aquele que vai até ele nunca vai lançar fora. Então, quando nós oramos por essas pessoas, nós estamos clamando para que o poder de Deus venha sobre essas pessoas para atraí-las a ele. E a próxima coisa, então, que o Senhor Jesus Cristo disse é: Eu estava nu e vocês me vestiram, né? E vestiste-me. Nós aprendemos ali, pela parábola do filho pródigo, que a veste espiritual é a demonstração da condição do homem. Se ele estiver em Cristo, então a sua roupa é branca, porque ele foi justificado do pecado. Já o pecador,
né, pura e simplesmente ali a pessoa sem Jesus Cristo, as suas vestes estão esfarrapadas, sujas, maltrapilhas. Eu ouso dizer que se tratam de pessoas que até já conhecem a palavra, seguindo ali o exemplo do filho pródigo, mas que deixam a palavra de lado para ir para o mundo, por desejo das coisas do mundo, né? Bem como ali o exemplo da parábola. Então, amado irmão, amada irmã, quando você vê alguém num pecado, você pode lembrar então desta passagem que o Senhor Jesus Cristo falou. Nós devemos alcançar aqueles que estão nus, ou seja, aqueles que estão maltrapilhos, com suas roupas sendo desfeitas, né, de tanta mácula por causa do pecado. Então vamos orar por aqueles que estão no pecado, vamos orar por aqueles que estão nos vícios, na prostituição, no adultério, vamos orar por essas pessoas para que elas sejam libertas. Vamos orar para que o poder de Deus chegue até a vida destas pessoas. Amém? E depois disso, o Senhor Jesus Cristo disse: Estive doente e foste ver-me. Para falar sobre isso, eu vou ler para vocês Marcos capítulo 2, versículo 17, onde Jesus diz assim: E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus disse isso em qual momento? No momento em que ele chama Levi para segui-lo. Levi também é conhecido por Mateus. E o texto nos diz que ele tinha uma profissão fraudulenta, né? Ele era um cobrador de impostos. Nós sabemos que naquela época os cobradores de impostos sempre eram odiados e tal, porque eles levavam um pouco a mais, eles enriqueciam fraudulosamente. E o que acontece é que, bem provavelmente, Levi estava naquela situação por um engano. Como assim, Cibele, por um engano? Às vezes as pessoas, elas são conduzidas, elas são empurradas para determinadas situações. Muitas vezes ele nem tinha no coração dele de ser um cobrador de impostos, de ser um homem que fazia esse tipo de coisa, né, com o dinheiro que enriquecia fraudulosamente, enfim. Muitas vezes ele nem tinha isso no coração dele, mas por circunstâncias da vida ele foi levado a isso. Bem provavelmente você conhece alguém que, por circunstâncias da vida, foi levado ao pecado. Às vezes a pessoa assume uma profissão que ela não gostaria, ou uma posição na vida que ela não gostaria e que não foi algo que partiu do coração dela, mas ela foi levado para aquilo pelo engano, pelas circunstâncias, né? Então, o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui que nós precisamos orar por estas pessoas. Por último, então, o Senhor Jesus Cristo diz lá no texto de Mateus 25, né, que eu fui prisioneiro e foste me visitar. Essa palavra está dizendo daquelas pessoas que, por causa do pecado, receberam uma maldição. Pessoas que cometeram o pecado e pelo pecado a maldição entrou na vida delas. E então essas pessoas se tornaram presas debaixo dessa condição. Havia um homem que tinha acontecido isso com ele. Nós não sabemos qual foi o pecado que ele cometeu, mas nós sabemos que por causa do pecado veio sobre ele uma paralisia. E aquele homem, nos dias de Jesus Cristo, ele estava lá na beira de um tanque de uma cidade chamada Betesda e ele estava doente por 38 anos. Olha, haviam 38 anos que ele estava na beira daquele tanque esperando para ser curado, quando o Senhor Jesus Cristo veio até ele e perguntou se ele queria ficar são. A história é muito conhecida, eu espero que você
já conheça, né, essa história, mas se você não conhecer, ela está lá no Evangelho de João, no capítulo 5. O fato é que aquele homem, para ser curado, primeiro precisou do perdão dos pecados. Poxa, Cibele, como você pode afirmar isso? É muito simples. Jesus disse lá no versículo 14: Eis que já estais são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Amados, o pecado é uma brecha para que as pessoas recebam maldição. Então, nós precisamos orar por pessoas que estão debaixo de maldição, por pessoas que foram presas por causa de algum pecado. Nós precisamos orar para que elas tenham o perdão de Deus, para que elas recebam o perdão, para que elas recebam a luz de Cristo e que elas sejam libertas. Essa palavra era aquilo que eu tinha no meu coração para estar compartilhando com vocês. Eu espero que esse pequeno estudo bíblico tenha abençoado a sua vida, tenha aberto os seus olhos para as coisas espirituais e para a necessidade de nós orarmos e intercedermos pelas pessoas, ok? Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.